TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracelo de hoje. Estamos recebendo o Dr. Alexandre Vicente dos Santos, advogado, falando sobre segurança nos condomínios. Gente, vocês que ainda não têm, sabe, um escritório de advocacia, de repente, sabe, fazendo para vocês ali, olha, é assim que deve proceder, porque hoje a segurança é tudo, principalmente dentro de um condomínio. Confiram. Olá, tudo bem? Com grande satisfação estamos aqui de novo, recebemos o convite da nossa querida Mara Cedro para falar para a TV Aberta São Paulo, para falar para todos vocês, telespectadores, e eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade novamente, e hoje a gente vai falar um pouco sobre um outro ponto que a gente vem tratando já em algumas matérias relacionadas à consultoria preventiva de condomínios, principalmente para o corpo diretivo, o grupo gestor. Porque quando a gente fala de condomínio e assessoria técnica jurídica para condomínio, a gente tem que ter em mente alguns pontos. O primeiro, numa boa gestão, é a comunicação. Isso é importantíssimo, você ter uma comunicação clara, frequente, e acessível para todos os condôminos. Isso é muito importante. Eu vou tocar num ponto depois sobre essa questão da comunicação, mas eu queria, antes de falar disso, do ponto que eu originalmente queria trazer para vocês, que é segurança. Então, nós vamos falar hoje da questão da segurança, não especificamente dos pontos, dos detalhes técnicos da segurança, porque para isso a gente teria que ter aqui um especialista, um perito nesse assunto. E eu convido aqui a Mara para a gente fazer um programa com algum parceiro nosso, e a gente pode convidar um parceiro nosso para falar junto com a gente desses temas. Por exemplo, de segurança, nada mais técnico, mais importante, mais claro do que um especialista em segurança para falar desse assunto. Então, Mara, fica aqui meu convite para um programa próximo, a gente trazer um parceiro e falarmos desse assunto especificamente na questão técnica. Mas na questão jurídica, o que importa para a gente? Trazer para o grupo gestor, para o corpo diretivo, para os moradores dos condomínios, a questão da segurança. Na verdade, é importante dizer o seguinte, quando a gente fala de condomínio, seja ele vertical ou horizontal, a gente fala de segurança. Essa é uma das primeiras questões que vem à nossa mente. Quando você fala, vou morar num condomínio, o que você pensa? Na segurança, porque lá vai ter uma portaria, vão ter os funcionários, você vai ter mais segurança. Só que essa sensação, ela tem, na verdade, caído por terra nos últimos tempos, por causa da vulnerabilidade que tem se criado. Isso decorrente, muitas vezes, da mal assessoria. Então, assim, precisa de uma boa assessoria para você ter um condomínio seguro. E aqui fica a dica, novamente. Então, assim, procure um escritório. Pode ser um escritório aqui como o nosso, que você tem aqui nas matérias, que eu sempre falo para vocês. Contrate um escritório que esteja ali todos os meses, todas as semanas, no dia a dia com vocês, para vocês terem a consulta. Então, precisou, vai lá, fala com o advogado, chama o advogado, conversa com ele, manda um e-mail. Doutor, estou com uma dúvida aqui, como é que eu faço, como é que eu procedo? Crie um ambiente seguro nessa questão jurídica para vocês. Não deixe para depois. Não faça essa questão virar um problema. Às vezes é só uma dúvida que numa assessoria ela é resolvida. E muitas vezes deixa-se conduzir, vai levando e lá na frente o problema aparece. E aí, eu repito, em muitas matérias que nós já conversamos, que é muito mais caro. A assessoria contenciosa, ela fica cara do que a assessoria preventiva e consultiva. Então, assim, muitas vezes compensa você ter um escritório que preste um serviço para vocês rotineiramente. Então, assim, esteja disponível. Você paga um partido mensal e o escritório te dá assessoria. Dá para o corpo jurídico, para o corpo diretivo, para o grupo gestor do condomínio. Isso é importante. Pensem nisso. Pensem, porque isso pode ser muito bom para o condomínio, para vocês e para os moradores. Muito bem, como eu ia dizendo, então, a gente sempre, quando fala de condomínio, a gente pensa na segurança. E hoje, a segurança muitas vezes acontece e falha na hora da entrada e saída do condomínio. A gente teve um tempo atrás, uns anos, talvez na década passada, que muitas vezes os condomínios eram vítimas de arrastões. Muita gente vai se lembrar disso.
Então, assim, chegavam quadrilhas, rendiam funcionários, às vezes moradores, e faziam arrastões pelo condomínio. Essa modalidade praticamente caiu por terra já. Hoje eles não querem mais isso. Hoje, o ladrão, na verdade, ele quer entrar no condomínio e sair sem ser percebido. E tem acontecido muito isso. Inclusive, uma última modalidade tem sido o roubo, o furto, na verdade, de bicicletas. Em condomínios em que as bicicletas ficam guarnecidas, guardadas, em locais visíveis, que da garagem do portão é possível visualizar. Eles entortam, abrem o portão e vão lá e roubam, furtam algumas bicicletas. Já causam prejuízo, com certeza, para o condomínio, para o morador. Então, vocês precisam ter não só o respaldo técnico, que foi aquele que eu conversei, e que a Mara, eu tenho certeza que vai fechar com a gente uma parceria para a gente trazer aqui para o programa um especialista para falarmos desse assunto, que aí seria muito legal falar dos detalhes técnicos, mas da questão jurídica também. E aqui fica um alerta. Mas Alexandre, poxa, hoje como que é essa modalidade? Você que está na área, você que é síndico, que atua no mercado, como que funciona hoje? Mudou? Não é mais arrastão? Está tudo calmo, está tudo tranquilo? Não. Hoje não está tudo calmo, tudo tranquilo. Na verdade, eles fazem o que hoje? Eles criam disfarces. Então, hoje os bandidos, como eu disse, querem entrar e sair do condomínio sem ser percebidos. Então, eles criam disfarces. Muitas vezes chegam como se fossem moradores, encostam no portão ali com um chapéu, um boné, óculos, falando ao celular, e muitas vezes a portaria acaba se distraindo por falta de um treinamento, por um comodismo, por uma distração, e abrem o portão. Nisso, o ladrão entra e vai até um apartamento que muitas vezes já tem uma dica, que ali naquele apartamento não há um movimento naquele horário, que tem uma possível quantia em dinheiro, ou em joias, ou em bens. Então, assim, esses assaltos hoje acontecem com muita frequência. A gente ouve muitos condomínios e muitos grupos gestores que nos consultam falando como que eu posso fazer para me resguardar dessa situação. Porque o condômino vai lá e vai registrar uma queixa-crime, um boletim de ocorrência, e aí ele pode entrar com ação com o condomínio, contra o condomínio, em face do condomínio, ele pode buscar indenização, reparo dos bens que foram ali perdidos, e o condomínio tem seguro para cá com isso? Não tem? Olha que responsabilidade do grupo gestor. Olha que situação que o condomínio pode ser pego ou pode ser colocado. Então, esse item de segurança é muito importante. E é dessa forma mesmo que acontece. Eles chegam, entram como se fossem, às vezes, moradores, e aí, às vezes, já estão dentro do condomínio. E eles não vão lá render os moradores, fazer reféns, porque justamente assim não é interessante ter esse alarde todo, né? Esse tornar ali um espetáculo. Eles querem sair despercebidos, com a mochila cheia de bens, notebooks, joias, né? Perfumes importados, dinheiro. É isso que eles querem. Então, assim, por isso que tem que investir. E quando a gente fala em investir, a gente fala em investir em prevenção. De novo, a palavra prevenção, o preventivo. Vejam só quantas vezes em outros programas e aqui eu vou repetir essa palavra, preventivo, prevenção, consultar, consultivo, porque é isso. Se a gente atuar fortemente nisso, todo e qualquer condomínio, ou até você que tem uma empresa que está nos assistindo, vai ter um resultado melhor. Porque lá na frente é mais caro, sempre será mais caro. Quando você tem um problema de saúde, mas você tem um plano, você tem um preventivo, você consegue evitar esse problema de saúde, ou evitar que ele se torne um problema maior. Quando não, ou então quando você não faz o uso do preventivo, aí você acaba pagando mais caro. Paga às vezes com a saúde, paga com dinheiro, paga com a internação, paga com remédios. Então, em qualquer âmbito que você atua ou que você pense, o preventivo e o consultivo ele é muito importante. E aqui na nossa área não deixa de ser. E o nosso escritório está aqui justamente por mim representado para falar isso, para você ter isso em mente. Não perca seu tempo
em não nos consultar, ou não em consultar o preventivo e o consultivo, seja de que área for. Seria importante isso, a cada 6 meses, a cada 1 ano, pelo menos, que os funcionários recebessem um treinamento sobre segurança. Como está sendo os novos furtos e roubos, como os bandidos estão agindo, quais são as dicas que os especialistas podem dar. Então, você do grupo gestor, do corpo diretivo, faça isso, atuem no consultivo e no preventivo no sistema de segurança, assim como você deve ter a consultoria técnica jurídica preventiva e consultiva. Eu insisto nisso, porque com certeza os moradores do seu condomínio vão estar muito mais seguros, vão estar muito mais satisfeitos com o trabalho que vocês estão executando, porque eles vão sentir que existe um trabalho preventivo. Se aquela parede está dando uma umidade, tem que ser tratada com prevenção, tem que ser rápido, para não tornar amanhã ou depois algo mais grave, porque aí fica mais caro, não é? Então é isso que tem que ser feito. Então hoje nós temos essas modalidades que estão muito frequentes, de furtos, assaltos e roubos, em que o bandido chega, muitas vezes chega disfarçados de alguma empresa, de alguma concessionária, com uniforme até de empresas como do Correios, ou de uma Enel, por exemplo. Já aconteceu casos de situações em que o bandido veio prestar um serviço de telefonia, com o uniforme de uma das empresas de telefonia aqui do estado de São Paulo. E aí chegou no condomínio, por uma distração, adentrou ao prédio e, óbvio, praticou o assalto. Acontece muitas vezes ainda com a empresa realmente de telefonia ou uma prestadora de serviço sendo acionada. Sabe quando acontece isso, meu querido telespectador? Quando o morador ou o funcionário não acompanha um prestador de serviços. Já aconteceu. Então, assim, o prestador de serviços vem, executa um trabalho num determinado apartamento, na hora de ir embora, se despede ali na porta, não tem nenhum funcionário fazendo acompanhamento, não tem morador fazendo acompanhamento, e esse prestador de serviços, às vezes mal intencionado, fica solto pelo condomínio, pelo prédio, pela edificação, e aí ele pratica, ele vê a oportunidade, e ali consome-se algum tipo de ilícito, né? Acaba praticando algum ato ilícito, de furto principalmente. Como eu disse, como é que fica a situação do condômino? Se ele tem ali um veículo furtado, um bem furtado, valioso, que ele consiga comprovar que de fato era dele, como é que o condomínio vai reagir a essa questão, tecnicamente falando, juridicamente falando? Pode se defender? Não pode? Então, assim, quais foram as medidas que o condomínio tomou para que isso não acontecesse? E aí, assim, se você não tem essa área preventiva e consultiva no condomínio, a defesa vai ficando frágil, percebe? Porque assim, o condomínio deu treinamento para os funcionários? Não. O condomínio tem um sistema adequado de monitoramento? Não, não tem. Então, assim, você vai tornando cada vez mais frágil uma eventual defesa. Por quê? Justamente na hora de um processo judicial, isso pode ser usado contra o condomínio. Agora, se você fala, não, eu tenho uma assessoria jurídica. Então, a gente está respaldado tecnicamente por um advogado, por um escritório, por um corpo jurídico. Isso é importante. E aí, você fala assim, a gente tem dado treinamento para os nossos funcionários, a gente investiu na tecnologia, no sistema de monitoramento, leitor biométrico, leitor facial, contratamos uma empresa especialista em segurança, colocamos um sistema de segurança na área perimetral do condomínio, então, seja de sensores, ou seja de cerca elétrica, toda essa infraestrutura que um condomínio deve receber para o sistema de segurança não é um custo, é uma prevenção. Olha aí de novo, prevenção. Então, investir em prevenção. Quanto mais aquela pessoa que está ali
com intenção ruim de praticar um assalto, um furto, algo ilícito dentro de um condomínio, quanto mais barreiras ele tiver, mais difícil vai ser para ele e a desistência pode ser mais fácil. Quando ele olha um condomínio que tem um sistema de monitoramento adequado, então ele vê câmeras, sistema de sensores, cerca elétrica, iluminação adequada, então a parte frontal, a parte dos fundos do condomínio, então tem um sistema de iluminação que realmente consegue iluminar com qualidade o ambiente. O próprio ladrão, ele se sente ali, olha, vou ter dificuldades. Ele chega no portão, primeira coisa, o porteiro já interrompe. Pois não, vai aonde? Não conheço, não tem ninguém com esse nome, não existe esse apartamento. Olha, você não foi chamado. Isso é muito importante. Então, o condomínio ele tem que ter um sistema adequado, tecnológico, um sistema de treinamento para os funcionários e também uma educação e orientação para os moradores. Isso é importante também. O morador tem que estar atento. Então, você do grupo gestor, do corpo diretivo, faça um trabalho muito forte de comunicação, orientação, informativos para os moradores. Dê, se possível, inclusive, algumas palestras. Ao invés de marcar assembleia para falar sobre o tema, contrate uma empresa e dê uma palestra sobre quais são os pontos que os moradores devem se atentar, devem tomar cuidado ao sair, ao entrar do condomínio. A gente vê, e eu assisto muitas palestras de profissionais da área, e muitas vezes eles falam assim, ao chegar ao seu condomínio, verifique se não há uma movimentação estranha no portão, procure dar uma volta no quarteirão, dê mais uma volta, não entre naquela hora. Se você está chegando a pé, pela entrada social, também. A gente observou também um aumento no número, falando com os nossos parceiros, de assaltos na frente do condomínio. Falando da entrada social, isso é importante destacar. Inclusive, num dos condomínios que a gente assessora, apesar de toda a orientação, de toda a comunicação, às vezes acontece a falha, a gente não consegue isentar 100%. Né? E um morador acabou se distraindo numa conduta equivocada dele. O que ele fez? Ele saiu para passear com o cachorro, com o pet dele, e aí de repente ele encontrou um amigo na porta do condomínio. E os dois ficaram conversando. Isso já era altas horas da noite, já adentrava a madrugada, e os dois ficaram conversando na frente, no portão do condomínio, do lado de fora. Foram abordados por assaltantes numa moto e roubaram todos os pertences deles. Celulares, carteiras, enfim. Puxamos as imagens, graças a Deus o sistema de monitoramento eficaz, conseguimos até pegar um número da placa da moto que ali praticou o assalto. Mas, lógico, né? Os bandidos também não dão ponto sem nó, né, pessoal? E a moto era roubada. Mas, de qualquer forma, foi ali um pequeno vacilo por parte do morador. Então, todo mundo tem que ficar atento. Hoje, nós vivemos, inclusive, um momento crítico o aumento na taxa do desemprego, muitas pessoas tendo dificuldades e algumas pessoas, às vezes, passando fome, passando necessidade. Então, assim, estão recebendo ajudas, sim. Muitos parceiros nossos aqui, eu tenho certeza, do nosso programa aqui da Maracedro, que eu tenho o maior prazer em participar, estão ajudando, fazendo campanhas, mas muitas pessoas não estão conseguindo receber, não está chegando para todo mundo. Falta ainda, falta de todas as partes. E eles buscam aonde? Às vezes no desespero. Tem gente que realmente tem má intenção e vai praticar? Sim, mas você tem aqueles que estão necessitados. Então, por que não tomarmos cuidado? Lógico, levanta a bandeira aqui já de plano. Se você pode ajudar, ajude. Ajude. A Maracedro, outro dia mesmo assistindo o programa, eu percebi que a Maracedro tem um trabalho bonito junto aos nossos parceiros de arrecadação, de doação. Então, faça isso. Ajude quem você puder, isso é muito importante. Então, só que as pessoas que não chegam e que às vezes já estão ali no desespero acabam tendo que se socorrer de alguma coisa. E às vezes acontece esse tipo de coisa. Então, no condomínio, é seguro? Desde que se tenha funcionários treinados,
sistema adequado, com alta tecnologia, investimento nesse sistema e condôminos, moradores orientados, treinados para qualquer situação. Então, é isso que eu quero, que eu marquei com a Mara, que a gente vai fazer. Logo em breve, num programa próximo, nós vamos trazer um parceiro aqui. Eu vou convidar esse parceiro junto com a Mara e eu espero que ele aceite e aí venha falar com a gente de dicas para a gente ter uma maior segurança no condomínio. Então, pessoal, é sempre importante bater nessa tecla. Preventivo e consultivo. Não deixe de investir nisso. Alexandre, mas eu vou investir só no corpo jurídico? Não, invista no preventivo e no consultivo em tudo que você puder. Se você tiver uma assessoria na área de segurança, isso é importante, é preventivo, é consultivo, você evita problemas. Se você tiver o preventivo na manutenção da sua edificação, também é importante, antes de aparecer problemas. E aí eu toco num ponto aqui, que eu queria falar para vocês, da comunicação. Lá no começo eu falei para vocês que a gente ia falar de segurança, mas que tinha um outro ponto importante do condomínio, que é a comunicação. E hoje a gente percebe em alguns condomínios aquela comunicação escrita, né, colocada dentro do elevador. Muitas vezes essa comunicação escrita impressa é enviada para moradores também, ok, isso é muito válido, mas assim, a dinâmica hoje é muito rápida, então assim, você precisa criar outros meios de comunicação. Invista também, por exemplo, naqueles meios de comunicação que tem hoje televisivo dentro do próprio elevador, aqueles monitores. Hoje empresas fazem esse tipo de trabalho. A gente pode até trazer aqui também quais são os benefícios desse tipo de comunicação. Inclusive naqueles templates, naqueles informes tecnológicos que eu estou falando, ali tem dicas, sugestões que podem ser direcionadas direto para o morador, para o condômino. Então, essa questão do monitor é importante lá dentro, porque não só ele vai trazer dicas, como também serve de informativos para o próprio grupo gestor, o corpo diretivo, passar os informes para os moradores. Então é muito importante, é uma tecnologia de comunicação hoje, como eu estava dizendo, que muito adequada para os dias atuais. Então, não só a parte escrita, impressa, os avisos em quadro de aviso, mas assim, nos elevadores isso pode ser modernizado e dá para fazer no tamanho compatível com o elevador, com o condomínio, como o corpo diretivo achar interessante. Então, melhore esse meio de comunicação, porque inclusive essa parte de segurança, ela envolve isso, comunicação rápida. Então, se estiver acontecendo qualquer coisa ali por aquele meio de comunicação, você consegue passar para os moradores com rapidez. Então, isso é importante. Hoje, com a tecnologia das redes sociais também, o próprio WhatsApp. Então, o grupo gestor pode criar, ou pode ser o síndico, a síndica, ou pode ser alguém que seja delegado essa função, de criar um grupo de moradores e ali trocar essas informações. A gente tem muito isso nesses condomínios que a gente também participa como síndico. Eu costumo fazer esses grupos não só com os funcionários, mas também com os moradores. Então assim, todo e qualquer, com o condomínio vizinho. Então você tem um grupo ali do prédio A, B, C, o da frente, o do lado, o de trás. Então qualquer intervenção, qualquer alteração na normalidade daquele perímetro, daquele âmbito ali onde está o condomínio, você consegue rapidamente falar, não só com os moradores, mas com o grupo gestor. E você consegue prevenir algum tipo de situação. Olha, tem um movimento acontecendo no prédio da frente, do lado. Hoje nós temos, inclusive, o sistema de segurança público, a vizinhança solidária. É outro ponto importante. Se o seu condomínio não participa, faça participar. Faça com que os condôminos dos outros prédios participem.
os grupos gestores, o corpo diretivo daquele prédio vizinho, faça um trabalho de conscientização para que todos participem. Isso é muito importante. Isso traz um aumento na segurança, um aumento na comunicação, na rápida troca de informação. É isso que eu quero chamar a atenção. Então a segurança, ela vem do uso de tecnologia, do treinamento dos funcionários, do investimento em monitoramento. Hoje você tem empresas que você consegue fazer um contrato de monitoramento. Então assim, ela está interligada diretamente com um sistema de segurança. Isso é legal também. Então tudo isso está alinhado com a comunicação. Perceba que você tem não só a vantagem de poder rapidamente passar uma notícia, uma informação importante, mas como também seus condôminos terem essa notícia chegando com rapidez. Seja no grupo do WhatsApp, seja no monitor dentro do elevador, né? Então, o papel impresso, ele tem ainda a sua importância? Tem. Mas acompanhe também a atualização da modernização do que está acontecendo no dia a dia. Isso é legal, porque isso traz também a segurança. Tá bom, gente? Então, fica aqui a dica para vocês de hoje. Segurança, ter essa assessoria preventiva e consultiva de alguma empresa, de algum especialista. E junto com a assessoria jurídica, preventivo e consultivo sempre, isso é importante. Mara, muito obrigado mais uma vez, foi uma grande honra participar novamente do teu programa, espero participar em outras ocasiões com outros temas, tá bom? Um grande abraço a todos vocês.